Olá, meus amigos, um grande abraço a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha do computador. Eu gostaria de deixar uma mensagem hoje muito especial a vocês. Nós estamos com o Brasil vivendo um período bastante difícil, um momento muito difícil da nossa pátria, com uma crise política muito grande, crise econômica e especialmente uma crise moral, que envolve, evidentemente, também os políticos que nos representam nos vários poderes constituídos nesse país. Eu, como pastor, tenho recebido muitas perguntas a respeito desses movimentos que protestam contra governos, especialmente neste momento que protesta contra o governo federal. Nós sabemos que há manifestações ocorrendo neste momento em várias partes do país e especialmente temos uma manifestação, uma mobilização marcada para ocorrer neste domingo, dia 15 de março, em todo o Brasil. Esta movimentação, ela visa o pedido de impeachment da presidente da República, a senhora Dilma Rousseff. Por outro lado, evidentemente, os brasileiros estão aproveitando esse momento para demonstrarem a sua insatisfação com o governo e o sofrimento que a população brasileira toda, a nação, está tendo por conta de um governo que, na verdade, não passa de um desgoverno nesse momento. Nós estamos vivendo, como eu disse, uma das piores crises institucionais de todos os tempos. Pois bem, vamos à resposta. Eu tenho ouvido vários companheiros, amigos pastores, que evidentemente têm opiniões diversas e variadas a respeito deste tema. O que eu, pastor Gesiel Freitas, penso não só como pastor, como líder religioso evangélico, como pregador do evangelho, mas também como jornalista que sou profissionalmente. Bem, eu acredito que nós vivemos num país de regime democrático. A democracia tem como uma das suas características a vontade do povo. Evidentemente, nós tivemos no último ano, no último pleito, uma eleição onde os brasileiros acabaram por escolher a presidente Dilma Rousseff para ser a governante majoritária deste país. Bem, em virtude desta eleição, eu ouço muitos companheiros dizerem o seguinte: a nossa presidente já foi escolhida nas urnas e agora, evidentemente, como diz a Bíblia, nós temos que respeitar obrigatoriamente as autoridades constituídas e, por isso, não podemos participar de um movimento como esse que pede o impeachment da senhora presidente da República. Pois bem, se nós vivemos num país de regime democrático, portanto estamos no Estado democrático de direito, nos é assegurado pela Constituição brasileira não somente o direito de votarmos nas urnas para escolhermos os nossos governantes, os nossos dirigentes, como também nos é assegurado pela Constituição Federal o direito de, em caso de irregularidades nesse governo, no caso deste governo ser insatisfatório e especialmente cometer crimes, cometer transgressões em relação à própria Constituição do país, é assegurado o direito a todo cidadão brasileiro de protestar e, evidentemente, também de pedir o impeachment do seu presidente. Eu acho, evidentemente, que nós, embora sejamos cidadãos dos céus, nós somos também cidadãos da terra e nós não podemos nos esquecer dessa premissa. Nós somos cidadãos dos céus, estamos caminhando para morarmos no céu, todavia, nós vivemos no planeta Terra, vivemos num país chamado Brasil, que tem uma Constituição que nos dá o direito não somente de escolhermos os nossos governantes, como também de pedir e de nos manifestarmos para que eles sejam tirados fora do poder, caso não estejam governando de acordo com a vontade geral da nação. O nosso grande problema não é nos insurgirmos contra um governo. Nosso grande problema é uma insatisfação generalizada que está instalada em todo o país por conta de um governo que, infelizmente, está se demonstrando ser um governo desastroso. Nós não precisamos de muitas provas em relação a isso. Basta você ir ao supermercado para perceber que a inflação voltou. Basta você ir abastecer o tanque do seu carro para saber que os combustíveis subiram assustadoramente. Basta você perceber que a senhora presidente da República tem declarado, através dos meios de comunicação, o sequestro de uma série de direitos que os brasileiros já haviam conquistados na área trabalhista e em diversas outras áreas. O aumento dos impostos, o aumento da conta de luz e, pior do que isso tudo, a prática do estelionato eleitoral que nós tivemos nas últimas eleições.
Uma presidente da República que, através de uma chapa constituída partidariamente, prometeu aos brasileiros coisas que ela não cumpriu, prometeu coisas que ela mesma está contrariando através do seu governo. Então, a minha resposta para vocês crentes que estão enviando perguntas a respeito de participar de protestos é legítimo, biblicamente e constitucionalmente. Você pode participar sim de protestos contra o governo, não estará pecando, até porque a Bíblia não nos obriga a nos submetermos a governos que sejam desonestos, injustos ou que passem por cima das leis de Deus. Portanto, nós temos direito, como cidadãos de um país, de Estado democrático, de participarmos de um protesto como esse. Agora, evidentemente, eu gostaria de deixar claro que todos aqueles que, porventura, participarem, devem participar de maneira ordeira, pacífica, compreendendo que nós exerceremos o nosso direito de cidadãos, mas não devemos praticar a violência, não devemos instigá-la, motivá-la, nem tampouco apoiá-la. Devemos fazê-lo de forma civilizada e ordeira, como também nos garante o Estado democrático de direito. Agora, evidentemente, se você não está preparado para participar, não participe. Até porque nós sabemos todos os riscos que estarão envolvidos nessas manifestações. Riscos de violência, riscos de confrontos, embora nós saibamos que aqueles que defendem o atual governo são minoria absoluta e por isso as multidões que preencherão as ruas no próximo domingo, dia 15, certamente estarão gritando a voz da maioria absoluta da população brasileira. Então, se você, mais uma vez eu respondo, se você me pergunta, pastor, é pecado participar? Não, não é pecado, você não está transgredindo de maneira alguma as leis de Deus, você está participando como cidadão e tem o direito de escolher. Agora, se não estiver preparado, não participe. Outro sim, eu deixo aqui um conselho, apenas um conselho aos meus companheiros pastores, amigos, ministros do Evangelho, é uma simples, uma humilde sugestão. Em função deste protesto que acontecerá no domingo, dia 15, nós sabemos que as ruas serão tomadas por pessoas que estarão inflamadas em seus ânimos de todas as formas e teremos gentes de todo tipo de formação e de caráter. Certamente que nós teremos riscos e riscos grandes instalados nas ruas neste domingo. Eu ouço de alguns pastores que estão cancelando os cultos de suas igrejas para que os seus fiéis possam participar dessas manifestações. Deixo aqui clara a minha posição. Sou contra o cancelamento de cultos para que os crentes participem de tais manifestações. Todavia, acredito que sabiamente os mesmos pastores têm a opção para evitar qualquer tipo de incômodo ou qualquer tipo de risco aos fiéis da igreja, não só pela participação no ato em si, mas pelo simples trânsito pelas ruas da cidade. Eu dou uma sugestão aos senhores pastores: transfiram seus cultos para amanhã de domingo, para que os nossos irmãos possam participar, voltarem para suas casas a tempo e não correrem risco de se envolverem nos tumultos que porventura possam ocorrer durante esse período de manifestações. Essa é a minha opinião como pastor e também como jornalista. Que Deus abençoe todos os senhores pastores, meus companheiros. Eu tenho respeito pelas opiniões diferentes, tenho respeito por aqueles que pensam de maneira diferente, mas esta é a minha opinião e a minha resposta aos nossos irmãos que perguntam: é pecado participar de manifestações contra o governo? A resposta é: não, senhores, não é pecado participar de manifestação alguma. É um direito dado na Constituição brasileira. Você não é obrigado a se submeter a um governo que também não respeita a Constituição, as leis do país e os seus eleitores e cidadãos. Você tem livre direito de participar. Que Deus abençoe a todos e que façamos tudo de maneira prudente e sábia para a glória do nome do nosso Deus e para que o nosso direito seja garantido. Muito obrigado.